Querido Senhor, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia. Obrigado pela tua bondade, pela tua graça, pelas tuas santas mãos estendidas sobre nós, para nós. Ó Senhor, nós te louvamos. Obrigado. Obrigado, Senhor, nos dá graça. Enche o nosso coração de gratidão. Enche, meu Senhor, a nossa boca de gozo, de cântico, de expressão de louvor. Ó Senhor, abençoa os meus irmãos, guarda a tua igreja, manifesta o teu poder na vida e no coração de cada servo teu. Amado Senhor, ajuda-nos, guarda-nos, ouve as nossas orações, Pai. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado seja o nosso Deus, bendito seja o santo nome do Senhor. Meus queridos irmãos, estamos de volta com a palavra ao amanhecer. É bom amanhecer bem, é bom estar bem, é bom continuar. E isto é para a manutenção da vida. A palavra do Senhor, para a manutenção da nossa vida, da nossa fé, da nossa esperança, da nossa perseverança. Sem lenha o fogo se apagará. Sem a palavra de Deus, nós não teremos força para avançar nesse território minado, inimigos de dentro, inimigos de fora, inimigos em todos os aspectos. Nós temos que é muito difícil, mas a gente sabe que chega. É maravilhoso. Eu tenho uma vida bem puxada. A minha vida foi e está sendo. E se Deus atender o meu pedido, eu ainda terei pelo menos 8 anos de vida de trabalho. Se o Senhor me ouvir, porque Deus tem a soberania e não precisa responder conforme o nosso tempo. Mas o meu propósito, o meu projeto, a minha proposta foi Deus me conceder 8 anos aqui na igreja que eu me congrego hoje, que eu sirvo, que eu pastoreio, em parceria, em co-pastorado com o pastor Davi Guedes. E o meu propósito para com Deus é 2 turmas de obreiros. É claro que vai depender também da mão de obra humana, vai depender dos recursos humanos, nem sempre a gente tem, mas a gente ensina. Ora, é uma bênção. Eu acredito, eu não jogo e não penso diferente. Eu simplesmente acredito. A igreja é um corpo vivo, glorioso, maravilhoso, e a vida da igreja está no Senhor. O vigor da igreja está no Espírito do Senhor. E a autoridade da igreja está na palavra do Senhor. A garantia, ou as garantias da igreja estão nas promessas de Jesus. Duvidar nunca. Nós vamos meditar na palavra e é um texto um pouquinho longo para nós, meus irmãos. Um salmo de Davi em 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, 38 a 47. Parece um textinho um pouquinho longo para a gente, mas é necessário para melhor entendermos esta palavra e este episódio. Saul vestiu a Davi com seus vestidos e pôs sobre a sua cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro,
e pô-los no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. E o filisteu também veio e se vinha chegando a Davi. E o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, desprezou, porquanto era um jovem, ruivo, de gentil aspecto. Pois o filisteu, pois o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Davi disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com a espada, nem com a lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Louvado seja o nosso Senhor para sempre. Meus amados irmãos, para ter a vitória é necessário confiar. Para se chegar a uma vitória deste porte, seria necessário, de fato, estar seguro da presença de Deus, da justeza da causa. Davi não estava ameaçando, querendo matar por qualquer razão. Davi estava livrando Israel da ameaça, da humilhação e da servidão. Era um livramento e não uma vingança. Era uma aplicação da justiça de Deus e não justiça própria da mão de Davi. Nós aprendemos isto nesta palavra. Eu fiz questão de ler o texto mais completo para facilitar o nosso aprendizado. Saul era o rei. Tinha ouvido falar dessa história, o jovem que queria desafiar o gigante. O Saul, a princípio, hesitou. Não, isso é uma carnificina, ele vai matar você com dois vai-vem. Então, mas o Davi convenceu o Saul contando a história dos animais que ele havia vencido. Bom, com base nesta história que ele contou, o rei consentiu que ele lutasse contra o gigante, porque era um gigante, era terrível, mas não era pior do que um urso. Então, o rei Saul cedeu, mas cedeu assim: olha, você vai, mas vai com as minhas armas, você vai com os meus vestidos. Ele estava encouraçado, imagina as vestes do rei, vestes de guerreiro. Você vai com os meus vestidos, você vai com o meu capacete de bronze. Era um elmo de bronze, um negócio real mesmo. E você vai encouraçado, você vai com a couraça.
Era uma espécie de colete à prova de arco, de lança, e ele tinha junturas, mas era uma coisa muito bem feita. E o Saul diz: você vai assim. E agora vestiu Davi, e Davi pôs a espada por cima, claro, a espada tem que estar. O versículo 39 diz que Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos, por cima das vestes. Cingiu, prendeu a bainha da espada e ficou, aparentemente, uma maravilha. Mas ele nunca tinha se preparado para uma guerra com vestes daquele tipo. Ele nunca tinha se armado com couraça, ele nunca tinha usado aquele tipo de armamento e proteção. Começou a andar e ver, além do peso, o mau jeito, e além da a diferença, o Saul era um homem zarrão, o Davi era um homenzinho, ainda não tinha a formação perfeita, talvez ainda estivesse na fase de crescimento, não sei. Agora, o resultado é que Davi não conseguiu, não tinha destreza, não tinha como fazer os movimentos, liberdade de movimentos. Aí o Davi diz: não posso andar com isto. Não posso andar com isto, pois nunca o experimentei antes. E Davi tirou aquilo, olha, e Davi tirou aquilo de sobre si. Não, comigo, isso aí vai ser um atraso de vida. Vai me perturbar, me atrapalhar, eu vou ficar da minha maneira, a minha maneira simples. E o versículo 40 diz que ele tomou o seu cajado na mão. De cajado eu entendo. De cajado, com cajado eu vou. Escolheu para si 5 seixos ou pedras lisas do ribeiro e pô-los no alfoge de pastor que trazia, sabe, no surrão. Era um alfoge de pastor, geralmente feito de pele. E lançou mão da sua funda, e com a funda eu me garanto, e foi se chegando ao filisteu. Quando o filisteu viu, ficou irado. Mas que atrevimento! Como é que um sujeito desse está me chamando de cão, me comparando com um cachorro? E foi terrível a reação do gigante. Você está pensando que eu sou algum cachorro? Está pensando que eu sou algum cachorro? Você vem para mim desse jeito? Está querendo me humilhar, me chamando de cachorro, para vir a mim com paus, com pedras? E amaldiçoou o Davi. Meus queridos irmãos, eu não tenho noção de quantas vezes, quantas mil, não sei, eu não sei quantas vezes eu já fui amaldiçoado, quantas vezes eu já fui xingado, quantas vezes eu já fui insultado, eu não sei. Eu tenho mais de 50 anos de trabalho na obra de Deus, sem pensar em dinheiro, sem pensar em salário. Não tem um filho das trevas que tenha coragem de me acusar sobre isto, porque não é verdade. Apesar dos filhos das trevas viverem nas trevas, mas eles sabem muito bem que precisa de um pouquinho para poder chegar, para puxar a meada. E não tem esse pouquinho, para a glória do meu Senhor. Mas eu sei lá quantas vezes já me amaldiçoaram, eu sei lá quantas vezes já me reprovaram, eu não me preocupo com isso. E o Davi não se preocupou. Maldição não pega. E o filisteu o amaldiçoou pelos seus deuses. O amaldiçoou em nome de seus deuses. Mas o Davi simplesmente disse. Na verdade, o filisteu ameaçou primeiro.
Venha a mim e eu darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. O Davi nem é assim. Tu vens a mim com a espada. Na espada tu é bom. Tu vens a mim com a lança, com o escudo. Porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. A luta era do Davi. Mas olhe os detalhes maravilhosos disto. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com a espada, não com a lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Olha, queridos irmãos, como é maravilhoso a gente aprender. Davi disse: o Senhor te entregará na minha mão. Mas não disse: e a vitória será minha. A vitória será desta congregação. E toda esta congregação saberá que o Senhor salva não pela espada, que o Senhor livra não pela lança, porque o Senhor é quem luta por nós. O Senhor é quem faz a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Na luta, Davi era o instrumento. Na vitória, a nação era beneficiada. Meus queridos irmãos, isto se aplica com perfeição na nossa vida, na nossa missão, na nossa congregação. Quem congrega numa igreja grande, quem congrega numa igreja pequena, quem serve a Deus numa obra grande, vultosa, todo mundo vê, todo mundo exalta, todo mundo elogia, e quem serve a Deus num trabalho simples e até desprezível. Eu tive a felicidade de Deus me eleger para fazer um trabalho que a maioria despreza. A maioria despreza o aprendizado. A maioria vai atrás do profeta e do músico. O profeta e o cantor, preferência. Pregador, não. Profeta e cantor, deita e rola. Professor, não. Eu louvo a Deus. Não temo a nada, não me prendo a nada, e Deus tem me dado a graça para vencer tudo. Com você não vai ser diferente. Não se prenda a nada, não mude em nada. Continue firme no Senhor, passando por cima de serpentes e escorpiões, e Deus te dará a vitória. A minha intercessão hoje é pela família da irmã Maria Ferreira. A irmã Maria Ferreira, a Ludmila Ferreira, sua filha, e o Davi Souza, seu esposo. Vamos orar por eles, orar pela saúde da irmã Maria Ferreira e por toda a família. Que Deus abençoe os meus irmãos e os seus familiares. Bendito o Senhor, Pai Santo e querido que estás nos céus. Nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade, pela tua graça. Obrigado, meu Senhor, pela palavra, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua igreja, obrigado pelos nossos ajudadores e intercessores, obrigado, meu Senhor, pelos teus filhos, as tuas filhas, no teu serviço, no teu labor por amor. Amado Pai, Deus fiel, Deus bendito, ajuda-nos. Agora, meu Senhor, te apresenta a irmã Maria Ferreira,
a Ludmila, meu Senhor, dá saúde, sustenta com a tua mão poderosa, manifesta o teu poder na vida da tua serva, da sua filha e do Davi, seu esposo. Guarda eles, Pai. Toma cada momento, Senhor, a vida deles em tuas santas mãos e os faz andar em segurança. Pai bendito, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.